Fala aí, pessoal, dando sequência aqui aos nossos vídeos de preparação do personagem para exportá-lo. No vídeo passado eu expliquei sobre como fazer os mapas de textura de Polypaint aqui. Uma coisa que eu esqueci de mostrar no vídeo passado é que é o seguinte, ó, você tendo um mapa de textura pronto, esse aqui é um mapa que eu tinha feito antes de pintar essa parte do braço aqui que eu mostrei no vídeo, certo? Então por isso que ele some a hora que eu aplico esse mapa. Só para mostrar para vocês aqui, ó, se eu tiver com a textura desligada, lembra que eu mostrei que você desce a resolução, a pintura fica um lixo, certo? Se eu ativar o mapa de textura, ele aplica sobre a malha de baixa resolução a textura em alta resolução e eu fico com a malha leve, né, e com a pintura em alta resolução. Beleza? Muito bem. Então, agora eu vou explicar para vocês como fazer os mapas de bump. Deixa eu voltar aqui a resolução alta. Para a gente fazer esses mapas de bump, eu vou utilizar um outro esquema aqui. Eu só vou salvar minha tool aqui, save as, salvar a tool. No esquema de tools aqui, personagens, eu vou salvar aqui como color bump, beleza? Porque esse modelo aqui eu vou usar só para fazer as texturas bump do personagem. O que o bump faz? O bump pega as cores claras e joga para cima, e as cores escuras joga para baixo. Porém, ele pode também ser colocado com um bump negativo, aí ele pega o preto e joga para cima e o branco joga para baixo. Então eu vou aplicar aqui, ó, o material do bump. Vem aqui em Material, porque eu quero alterar só o material, então eu clico aqui em Material Channel, Material Channel, Color e Fill Object aqui, certo? Aqui você pode perceber que ele já deu o bump, ó, a cor todo preto está com volume. O azul e o vermelho não vai dar diferença porque eles são duas cores que estão mais ou menos de meio tom. Elas contam como se fosse um cinza, mais ou menos, a grosso modo falando. Se você deixar a questão do bump é a diferença entre tons, né? O tom cinza, um tom de meio tom vai ser o meio, o preto ele vai empurrar para um lado e o branco para o outro, seja para baixo o branco e o preto para cima, ou o preto para baixo e o branco para cima, sei lá. Aqui nas opções do material aqui, como lá nos programas que você for exportar o personagem para fazer a renderização, na opção do mapa de bump ele tem positivo ou negativo. Se eu deixar ele negativo, ele empurra o preto para baixo, certo? Então aqui ele afundou a minha pintura. Isso aqui é uma ilusão, né, de volume. Não existe o volume, é só um sistema de leitura de volume que o programa tem disponível. No personagem, né, no Homem-Aranha, na tradicional, o volume está do preto para fora, então eu vou deixar as áreas pretas com volume para fora. E eu vou aplicar aqui em cima, só para mostrar para vocês rapidinho, um esquema muito joia, muito bacana de você usar com o bump, que eu vou voltar para o material aqui, Skin, Color, Fill Object aqui. Eu peguei um hexágono, uma textura de hexágono lá no Google, coloquei lá hexágono texturas e transformei ela num alfa. Como se faz isso? Aqui no Photoshop eu peguei, né, a textura e deixei ela branca e preta. Então ela é uma textura que se repete infinitas vezes se você colocar ela lado a lado. Eu posso usar essa textura aqui para dar aquela textura de roupa do Homem-Aranha, né? Para isso eu preciso ter os mapas UVs. Eu venho aqui em Surface, Noise é noise na fita, né? Eu venho aqui em Alpha, lembrando que eu tenho que ter os meus UVs, porque aqui tem a opção UV. Eu vou no próprio ZBrush, onde eu salvei. Você vai salvar
esse alpha em algum lugar. Eu salvei na pasta do ZBrush. Isso aí é questão para outros esquemas aí. O ZBrush é um programa um pouco complexo, então ele tem muitas opções e às vezes fica um pouco, né, complicado de falar sobre tudo num vídeo só. Por isso que eu coloquei esses títulos como vídeo diário, porque conforme eu estou estudando aqui, eu estou passando nos vídeos. Eu diminuo o scale aqui, ó, certo? Para ficar mais ou menos o tamanho da textura na roupa ali. Eu sei que está mais ou menos parecido com a proporção lá do filme, né? Se eu quiser deixar mais grosso as listras desse hexágono, é só alterar lá no Photoshop, salvar um novo alpha e vir aqui e aplicar da mesma forma. Eu posso fazer textura com o que eu quiser. Um detalhe interessante, bom, deixa eu só concluir essa linha de raciocínio aqui. Eu não quero que ele tenha relevo, então eu deixo aqui o Straight aqui em 0, porque o Noise também é aplicado como volume. Eu quero aplicar só a cor, então eu deixo o Color Blend ligado, certo? No máximo aqui. E eu, como a gente já viu lá, a cor branca ela vai para um lado e a cor preta para o outro. Eu quero que o preto na roupa do Homem-Aranha saia para fora, né? Sair para fora. E o branco eu quero que ele entre para dentro, né? Falando bem explicativamente. Eu vou deixar um tom de cinza, porque eu não quero que ele fique tão fundo na malha, o branco. Senão ele fica fundo demais. Certo? Então vou dar OK aqui. Aqui ele está no modo de visualização. Ele ainda não aplicou. Eu tenho que vir aqui Apply to Mesh. Aplicar, né, na mesh, na malha. Só que se eu quiser visualizar como que ele fica, eu posso já deixar ele no material Bump aqui, ó, que é muito mais fácil, né? Então você deixa o material Bump para você ter noção. Ó, o preto vai ficar mais ou menos assim, e o branco eu achei que ficou muito forte, então eu vou editar o Noise primeiro. Eu vou deixar ele um pouquinho mais escuro para mim diminuir esse relevo. Certo? Aqui dá para diminuir o Color Blend para deixar ele mais fraco também. Deixar mais ou menos assim, acho que tá bom. A questão dos filtros UVs é o seguinte: você vê que aqui as emendas ficam exatamente na costura do filtro UV. Do filtro UV não, do mapa UV. Não é filtro solar, né? O que acontece? Se você quiser fazer um personagem mais realista, com, né, um efeito e tal, você quer uma coisa mais cabulosa, você pode cortar e fazer o mapeamento exatamente nas costuras das roupas, né? Separar em polygroups por costura, para daí você fazer o mapa para o qual você vai usar o personagem. Como eu vou usar só para referência, eu não vou fazer isso aqui, certo? Mas lembre que ele vai ter emendas nas... Se eu aplicar como 3D aqui sem ter os filtros, ó, ele dá esse tipo de caca aqui. Ele estica conforme o formato da malha. Tá vendo aqui, ó? Não é isso que eu quero que aconteça. No modo V, ele aplica certinho, sem dar distorção. Ele dá distorção de acordo com os mapas UV, quer dizer, não é filtro. Mas, porém, ele tem essa questão das emendas, né? Onde ele tiver a emenda do mapa UV, ele vai ter essa emenda na malhazinha ali, certo? Então é isso aí, depende do teu capricho, do quanto você quer que o personagem fique realista e assim por diante, para que você vai usar, né? Então eu vou aceitar dessa forma, ok. E agora eu vou aplicar na malha. Vamos esperar ele aplicar aqui, está recalculando as paradas. E basicamente é isso.
Então eu tenho aqui um mapa. Ei, nem sei o que eu apertei aqui. Sei lá. Então é isso aí, ó. O personagem está todo com o mapa aqui. Eu posso fazer um mapa agora de bump. Eu venho aqui no mapa de cor de volta e mando fazer um novo mapa. New from Polypaint aqui. Aí esse mapa aqui que eu vou fazer, eu exporto ele como mapa de bump, certo? No próximo vídeo, nos próximos vídeos aí, eu vou explicar para vocês como fazer, como abrir esse personagem no Keyshot, certo? Para você colocar o mapa de textura de cores e para você colocar o mapa de textura de bump. Eu já expliquei isso no VMaps ali, no videozinho anterior, né? No exemplo da bolinha. Eu vou mostrar para vocês que no personagem ele funciona da mesma forma. Beleza? Então é isso. Lembre que o bump ele funciona com a diferença de cores do personagem. Então você pode pintar os detalhes que você quiser no personagem. E, por exemplo, você pode tirar toda a cor do personagem e fazer um mapa, pintura só de bump. Depois você coloca o mapa de cor para cor e o mapa de bump para bump, independente, um mapa independente do outro. Aqui, como já tinha o preto, até por isso que eu usei o Homem-Aranha que eu tinha no exemplo, que já era meio caminho andado, né? Eu só apliquei o relevo aqui e já foi, né? Como eu disse, para mim já estava meio caminho andado. Beleza? Faça testes aí, né? Faça os testes com a bolinha, depois faça os testes em personagem para você aprender a aplicar no esquema mais complexo. Para você exportar o mapa, você clona o mapa, só falando aqui. Aí o mapa vem para cá, nos layers de textura ali, aqui nas opções de texture. Então você pode clicar aqui mesmo, na textura aqui do lado, e você vai exportar, certo? Aí você exporta para a pasta que você quiser. E depois você, a pasta onde você vai deixar o personagem, obviamente. Aí você abre lá tudo junto e vê o que dá. Isso aí a gente vai fazer no próximo videozinho, para vocês entenderem melhor como funciona esse esquema de criar referências em 3D para pintura, ou se você quiser só mexer com 3D também, né? É isso aí. Valeu, pessoal. Desculpe aí a irregularidade nos vídeos. Esses vídeos estão mais para 3D do que para desenho. Eu vou voltar a mexer com desenho a partir dessa semana aí, que agora eu terminei de fazer alguns personagens que eu queria. Eu vou começar a usá-los para pintura, certo? Então, um abraço, até os próximos tutoriais e fui!